Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aí nosso webinar sobre SAP HANA, mais uma iniciativa aqui da nossa área de Customer Experience, que é uma área sempre focada aí na experiência do usuário, né, melhorar a experiência de vocês com SAP Business One. E o assunto de hoje, né, dentre os vários assuntos que a gente vem apresentando, tem muito a ver com a experiência do usuário, que é o SAP Business One HANA. Acredito que muitas das pessoas que estão nesse webinar ouvem falar e não conhecem. Então, um dos meus objetivos é desmistificar o que é exatamente o HANA, né? E também mostrar a potencialidade dele em termos de ferramentas, em termos de possibilidades. Ou seja, não é só uma ferramenta para clientes Big Data, né? Muita gente acha que o HANA é uma ferramenta só para clientes que emite 4.000 notas por dia, 5.000 notas por dia. Não é isso. Na verdade, as ferramentas que o HANA tem embarcada permite que a gente coloque ele hoje em qualquer cliente, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui um PowerPoint onde eu vou passar um pouco dos conceitos do HANA. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir direto para o sistema, mas acho que é importante um pouco da teoria para vocês entenderem um pouquinho o que é o mundo HANA comparado ao mundo SQL, que muitos de vocês já conhecem por serem clientes ou parceiros da SAP Business One, tá bom? Então, me apresentando, eu sou o Celso Zimberg, sou o CEO, diretor de operações aqui da Ramo, trabalho bastante tempo aqui, 22 anos já aqui liderando a equipe técnica. E vamos lá, vamos começar a falar de HANA, né? O que é o tal do SAP HANA, né? Que todo mundo escuta falar. Então, primeira coisa importante falar, o HANA não é só uma base de dados, né? Muita gente fala, o HANA então é um banco de dados, igual a gente tem o SQL como um banco, o HANA é um banco. Não, ele é muito mais que isso, ele é uma plataforma, né? Uma plataforma que faz todo o processamento em memória. Então, explicando para vocês, o que seria processar em memória? Hoje, quando a gente está no nosso notebook, no nosso computador, e manda executar um relatório, um comando, se você olhar para o seu hard disk, né, para o seu disco, você até vê a luzinha acendendo, o processamento é feito todo em disco. Para o processamento ser feito em disco, obviamente, há questões relacionadas à performance, à lentidão. Quando a gente fala em processamento em memory, tudo é processado em memória e, obviamente, tudo isso fica muito mais rápido. E quando a gente fala mais rápido, não é 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido. São muitas vezes mais rápido. Existe alguns estudos aí do HANA, tanto relacionando tempo de leitura como tempo de escrita, e é realmente muito mais rápido do que um processamento tradicional aí que a gente está acostumado. Então, a primeira coisa é importante falar isso, o HANA não é só um banco de dados, é uma plataforma, tá? Baseada num banco de dados Linux, né, SUSE, e não num banco de dados Windows, né? Todo mundo aí que trabalha com computador está acostumado com Windows, então a base dele é SUSE, e ele chega a ser um servidor mesmo, né? Uma máquina mesmo, com SUSE, de vários fornecedores, né? Inicialmente o HANA rodava só na Fujitsu, foi o primeiro fabricante que fez uma máquina HANA, e depois os outros fabricantes começaram a fazer. Então, hoje tem a Dell, tem a HP, começou uma concorrência entre eles. Com isso, o preço do HANA diminuiu, que é muito bom para a gente, né? Ficou mais viável. Então, continuando aqui um pouquinho. O que é a sigla HANA? Então, não pergunta, o que é o HANA? HANA é uma mulher? De onde surgiu o nome HANA, né? High Performance Analytic Appliance. Ou seja, appliance, né, uma máquina com alta performance, high performance analítica, né, muito focada em visões analíticas, que foi a primeira versão que surgiu do HANA. Eu já vou explicar o que foi a versão do HANA analítica e o que foi a versão transacional. Então, essas letrinhas aí, HANA, vem desta frase, High Performance Analytic Appliance. É um appliance de alta performance analítica, tá bom? Continuando, não é meu objetivo mostrar esse slide, ele é muito técnico, mas é só para vocês verem que o HANA é muito mais do que um banco de dados.
Tem uma série de serviços, de possibilidades, de componentes dentro do mundo HANA que faz com que ele forme toda o que a gente chama de plataforma SAP HANA. Hoje em dia, ele é a base de todas as aplicações que a SAP está fazendo para SAP Business One, e vocês vão perceber isso aí ao longo da minha apresentação. Aqui também, só para mostrar, né, o que eu expliquei lá no primeiro slide, se você ver aqui do lado esquerdo, é a computação tradicional que a gente está acostumado, né? A gente tem um disco, a gente tem cache, né? E a gente tem a parte da memória, né? Muita coisa roda aqui em disco, processamento todo em disco, algumas coisas são carregadas para a memória. Na computação do SAP HANA, a gente tem todo o processamento aqui em memória, tá? Existe também uma diferenciação, aqui ele está explicando, sobre, na hora que você dá um select, por exemplo, você vai selecionar uma tabela, ele tratar em linhas ou tratar em colunas. Isso faz com que, por ele tratar em colunas, é muito mais rápido as pesquisas que são feitas dentro do HANA. Tá? Então, isso aqui é para explicar um pouquinho a diferença entre a computação tradicional com a computação em HANA. O HANA, quando ele surgiu no mundo SAP Business One, a primeira versão que surgiu foi uma versão chamada SAP Business One Analytics, Powered by HANA. E depois surgiu a versão totalmente transacional, que é SAP Business One Version HANA. Se a gente olhar essa figura, vai ficar claro para vocês o que era isso. Lá no início, a gente continuava com a máquina rodando em SQL Server, os clients, né, as workstations lá rodando sua máquina Windows, e aí, em paralelo, tinha uma máquina HANA, onde ele replicava as transações para essa máquina HANA, para aí sim a gente tirar visões analíticas, dashboards, etc. Então, a primeira versão de HANA que foi lançada foi essa aqui. Eu continuava normalmente com o SAP Business One em SQL, replicava para uma máquina HANA, e nessa máquina HANA eu tirava minhas visões analíticas, relatórios, dashboards e etc. Depois a SAP lançou a versão 100% HANA. Então, reparem aqui no meu desenho do lado direito, que o SQL Server morre, ou seja, o HANA vira o banco de dados único, né? Tem aqui toda a camada transacional, toda a camada analítica, rodando o SAP Business One totalmente dentro da plataforma HANA. A gente costuma dizer que quando a gente está em HANA, a gente tem tanto a parte transacional como a parte analítica. O que eu chamo de parte transacional? Os meus pedidos, as minhas notas fiscais de saída, de entrada, meus clientes, meus fornecedores, né? Toda a parte do back-office do RP. E o que é a minha parte analítica? São os relatórios, então são os dashboards. Vocês vão ver aqui algumas ferramentas bacanas, uma chamada Pervasive Analytics, Interactive Analytics. São toda a parte de organização das informações que eu quero visualizar. E esse é o ponto forte do HANA. A gente costuma dizer que com o HANA, a gente tem o transacional e o BI, né? Se a gente chamar essa parte analítica de um BI, de uma ferramenta de BI, eles rodam junto dentro do HANA. Tá? Então, isso aqui é bem interessante no mundo HANA. Bom, já falando aqui um pouquinho das funcionalidades, né, que tem dentro do HANA. Não se preocupem que já vou mostrar todas elas. Primeira coisa, vocês vão ver que ele tem um cockpit Fiori muito interessante, diferente do cockpit que a gente tinha na versão SQL. Tem uma ferramenta chamada Enterprise Search, que eu costumo dizer, parece muito com o Google quando a gente pesquisa alguma coisa na internet, né? Eu vou lá na internet, quero pesquisar um assunto, eu coloco uma string, ele me retorna tudo que ele encontra daquele assunto. Tem um portal analítico, onde a gente consegue também tirar informações de BI. Tem duas aplicações mobile novas que só rodam para o mundo HANA. Eu vou sincronizar durante a apresentação o meu celular e vocês vão ver ela rodando. Uma para a parte de vendas, que é essa parte de sales, e outra para a parte de serviços. Lembrando que essas aplicações mobiles, elas rodam no mundo HANA e dependem de uma licença para rodar. Uma licença mais barata do que a licença Professional limitada, mas existe uma licença para rodar.
Depois a gente tem o que a gente chama de Stream Apps, que é uma ferramenta de cash flow, de fluxo de caixa, uma ferramenta chamada ATP, em inglês eles chamam de Avere to Promise, que eu consigo ver as datas de entrega que eu preciso, que eu posso entregar os produtos que eu estou vendendo. Uma outra ferramenta de forecast, uma outra ferramenta de gerenciamento das entregas, o scheduling, né, a programação das entregas. Depois aqui a gente tem Pervasive Analytics, são dashboards que a gente consegue ligar. Customer 360, que é uma visão 360 graus dos nossos clientes. Interactive Analysis, que parece muito com uma Pivot Table, é uma ferramenta que roda dentro do Excel. Para quem conhece o conceito de tabela dinâmica, né, Pivot Table é bem interessante. Excel Report, que são mais alguns relatórios. Sales Recommendation, que é durante a digitação de um pedido de venda, ele me sugere o que eu devo vender para esse cliente. E depois aqui a gente tem a plataforma de desenvolvimento, né, que é o Service Layer. O Service Layer, para quem conhece a ferramenta de desenvolvimento SDK, DIAPI, o IAPI é a camada que a gente utiliza no mundo HANA para integrar, por exemplo, um software externo com SAP Business One. A camada semântica, né, Semantic Layer, é para construir os dashboards, tá? Então, vamos lá, experiência do usuário, né? Tudo a ver aqui com Customer Experience. Primeira coisa que vocês vão ver na minha apresentação é o Cockpit Fiori. Então, visualmente, né, dá para vocês verem já que é uma coisa assim bem intuitiva de ver, bem interessante. E aí eu posso desenhar um cockpit para cada usuário. Então, um usuário de compras vai ter um cockpit de compras. Um usuário de vendas vai ter um cockpit de vendas. Um usuário financeiro vai ter financeiro. E assim por diante, tá? Vocês vão ver como é que eu crio o cockpit, como eu modifico, é bem interessante. E o que é legal aqui é que o próprio cliente consegue fazer as coisas, não depende do tempo todo da consultoria. Então, uma ferramenta que está de posse do cliente. A gente fala que é a chave na mão do cliente. O cliente consegue customizar e personalizar esses cockpits. Então, aqui, né, nesse slide está mostrando exatamente isso, ó. Ele está aqui atualizando o cockpit. Aqui no meio ele já tem alguns padrões de cockpit. Finance, que é finanças, sales, que é vendas, purchase, que é compras, inventory, que é estoque. Então, aqui é como eu personalizo os meus cockpits. Então, já existem esses templates aqui prontos. A gente vai brincar um pouquinho também na minha apresentação. Aqui vocês veem, tem uma galeria, né, como se fosse uma biblioteca de um monte de dashboards prontos que a gente pode usar. Então, dashboards, KPIs, contadores. O que é contadores? Vocês vão ver lá, eu vou falar quantos pedidos de venda não entregues eu tenho nesse momento. Aí vai aparecer o númerozinho 3. Aí eu clico em cima do 3, ele vai me mostrar os pedidos de venda. E assim por diante. Então, isso aqui, esses widgets, são os componentes que eu posso usar na montagem do meu cockpit. É bastante flexível também e bastante personalizável por cada um de vocês. Aqui também mais uns exemplos, ó. Aqui no meio vocês estão vendo o cockpit que eu mostrei. Deixa eu até aqui dar uma ampliada aqui para vocês verem, ó. Aqui é o cockpit, por exemplo, de quanto que eu tenho aqui em aberto de contas a receber. Eu tenho 8 contas a receber em aberto. Aqui, quantos pedidos de venda eu tenho em aberto. Então, são alguns componentes aqui que a gente consegue ir personalizando. Aqui é a ferramenta Enterprise Search, que é a que eu falei que é igual ao Google, que a gente consegue filtrar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou pegar um cliente chamado Coca-Cola. Ele vai me dar a vida inteira da Coca-Cola nesse Enterprise Search. Ele vai me localizar tudo que ele encontrar da Coca-Cola dentro da SAP Business One. Isso aí, por exemplo, às vezes você está com o cliente no telefone, negociando com o cliente, olha, deixa eu ver como é que está teu contas a receber, quantas cotações você tem aí em aberto, e aquele meu pedido de venda que precisa ser entregue, quando é que vai ser entregue? Então, quando tem um vendedor ou a área da financeira conversando com o cliente, o Enterprise Search é muito útil, porque rapidamente ele traz a vida inteira aí do cliente, tá bom? Aí aqui a gente tem as aplicações mobile. Então, essa é a carinha aqui da aplicação mobile.
Essa daqui é de vendas. Então, aqui eu tenho oportunidades de venda. Deixa eu ampliar aqui de novo. Se bem que essa aqui eu vou mostrar ao vivo, tá? Atividades, oportunidades de venda, cotações, pedidos de venda. E aqui eu posso tanto pesquisar pedidos que já estão no sistema, como eu posso criar um pedido novo. Então, imagina um vendedor na rua, um representante na rua, com o mobile dele, com o celular, ele vai lá e cria um pedido de venda novo. Aqui você tem os KPIs, que são feitos também. Os mesmos KPIs que aparecem na SAP Business One aparecem aqui dentro. Tá? Então, essa aqui é a aplicação de vendas que vocês vão ver. Já já eu vou mostrar aqui ao vivo, se a sincronização do meu celular aqui der certo, mas acho que vai dar. Depois a gente tem aqui a aplicação de serviços. A aplicação de serviços funciona para técnicos que estão na rua. Por exemplo, imagina uma assistência técnica ou alguém, por exemplo, que vende equipamentos e faz instalação de equipamentos ou conserto de equipamentos. Então, isso aí funciona muito bem para empresas desse tipo. Aqui a gente tem as ordens de serviço e ele consegue fazer a manutenção das ordens de serviço. Então, um técnico está na rua, a ordem de serviço já foi aberta, por exemplo, dentro do SAP Business One, ela aparece aqui no dispositivo mobile do técnico e ele consegue fazer a manutenção da ordem de serviço. Então, ele vai falar lá o que foi feito, qual era o problema, qual era a resolução, ele pode até tirar foto, é bem interessante essa aplicação. Então, lembrando, né, voltando aqui um slide, essa aplicação de vendas e a aplicação de serviços, elas só funcionam, só funcionam para o mundo HANA e dependem de uma licença, que é a licença por usuário para ser adquirida. Aí a gente tem no final que a gente chama, em inglês ele chama Stream Apps, são umas aplicações especiais aí. A gente tem, por exemplo, do lado esquerdo aqui, vamos ampliar aqui para vocês verem melhor, um fluxo de caixa bem gráfico, né? Então aqui funciona assim, o meu azulzinho é meu contas a receber e o meu verdinho é meu contas a pagar. E você vai vendo aqui como é que está ficando aqui meu caixa ao longo do tempo. Esse aqui é um fluxo de caixa. Esse segundo aqui de baixo, Delivery Schedule, é aquilo que eu falei, a minha programação das entregas. Então, dado um item e dado um depósito, me aparecem todos os pedidos de venda na sequência que tem as datas de entrega que vão consumir o estoque que está desse produto. E aqui, graficamente, eu posso mexer em prioridade. Eu posso arrastar, puxar e definir a prioridade que eu quero que seja atendida daquele estoque que eu tenho no momento. Aqui a gente tem um outro que chama ATP, Available to Promise, que seria, dado um produto e uma determinada quantidade, ele te fala qual que é a data que ele consegue entregar, baseado no que já está comprometido no sistema. E aqui tem uma ferramenta aqui de orçamento, né, Intelligent Forecast, que ele consegue ver aqui por cliente, por depósito. Isso aqui tem a ver com aquela parte de previsão de vendas lá que a gente tem dentro do nosso MRP, tá bom? Então, essa aqui é o que a gente chama de Stream Apps. E aí a gente entra nas funções analíticas. Então, essa para mim é uma das que eu mais gosto, que chama Pervasive Analytics. Isso aqui é o seguinte, eu estou aqui no meu cadastro de cliente, do meu lado direito aparece dashboards, falando, por exemplo, qual é o meu histórico de venda desse cliente, quais os produtos mais vendidos para esse cliente, de tal forma que eu vou navegando aqui entre os clientes, o dashboard aparece instantâneo, online. É aqui que eu gosto de falar e realçar que eu estou juntando a parte transacional, que é o meu cadastro de cliente, com a parte analítica, que é imediatamente ter um histórico do cliente. Normalmente, na computação tradicional, a gente roda um BI fora do RP. A gente exporta dados do RP para uma ferramenta de BI, por exemplo, um Power BI ou Lumira, que existia no mundo SAP Business One, ou no SAP Analytics Cloud, que é uma nova ferramenta de BI da SAP, e eu rodo dashboards numa ferramenta externa. Aqui, na verdade, internamente, eu estou dentro da tela do Business One
e eu consigo ver uma informação transacional e uma informação analítica na mesma visão. Isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui é a grande mudança que eu percebo que a gente tem no HANA. E só é possível isso por causa da computação em memória. Porque imagina, eu vou navegando no meu cliente, se a cada vez que eu vou para frente e para trás, ele tem que pesquisar dados lá na minha banco de dados. Se não for uma coisa rápida, vai ficar aquela ampulheta lá e você esperando. E no mundo HANA isso aqui é praticamente imediato, realmente é muito rápido. Tá? Então, isso aqui é o Pervasive Analytics. Depois a gente tem o conceito dos KPIs, que a gente consegue também colocar lá dentro do cockpit que eu mostrei para vocês. A gente já tem alguns KPIs prontos. Ampliando aqui um pouquinho, ó. A gente tem, por exemplo, a parte de pagamentos. Normalmente esse sinalzinho para cima ou para baixo é se está crescendo ou se está diminuindo comparado a um período anterior. Então, o KPI é aquela coisa que você bate o olho, você já, né, é um indicador, você já tem uma noção do que está acontecendo. É essa a ideia dos KPIs. Lá no Pervasive Analytics, quando aparecem os dashboards, isso eu vou fazer também na apresentação que eu vou mostrar já já. Você clica com o botão da direita, você consegue disparar outras ações, um dashboard mais avançado. Então, aqui a gente está ligando um dashboard com alguma ação, né? A ação pode ser disparar um novo dashboard ou outras funções que vocês vão conseguir ver também. Aqui são dashboards mais avançados também, que a gente pode estar dentro daquela galeria, daquela biblioteca que a gente consegue utilizar. E esse é o Interactive Analysis, é aquele que eu comentei que ele usa o Excel como se fosse uma tabela dinâmica. Ampliando aqui, ó, do meu lado direito, aparece aqui os campos que eu vou clicando e ele já vai montando o meu gráfico e já vai montando aqui o meu relatório. Isso aqui é interessante porque com um relatório desse você tem visões múltiplas, ou seja, você decide o que você quer ver na hora que você vai selecionar o que você quer ver. Então, não é um relatório estático, né? É um relatório dinâmico. Lembra muito realmente as pivot tables, né? Aquelas tabelas dinâmicas do Excel. A vantagem é que aqui, você foi aqui no menu do Business One, deu um double click aqui, ele já abre o Excel com a tabela dinâmica toda prontinha, tá? Essa é a ideia aí da ferramenta. Excel Reports também são alguns relatórios prontos que, em vez de ele mostrar em Crystal Reports ou numa ferramenta interna, ele já abre no Excel, relatório totalmente pronto. E essa é a ferramenta que eu comentei de recomendação de vendas, ou seja, eu estou digitando um pedido, na hora que eu entrar aqui com o item, do lado direito ele já me dá a recomendação, fala, olha, para este cliente aqui, eu recomendo você vender esses produtos. E cliente que compra esse produto, normalmente também compra o produto tal. Né? Então, tem uma inteligência aqui, baseado no cliente, no histórico de vendas que eu tive com esse cliente, o sistema já sugestionar, já te dá uma ideia do que ele recomenda você vender para o cliente. Então, essa aqui é a ferramenta chamada Sales Recommendation. Bom, agora eu queria me dirigir aqui aos clientes que estão nessa apresentação, que já são clientes e rodam no mundo SQL. Né? Eles vão perguntar, ok, hoje eu estou rodando aqui meu Business One, só que eu não estou no HANA, eu estou no SQL. Como é que é essa passagem do SQL para HANA? Eu vou ter que começar a implantação tudo de novo? Como é que eu saio da versão A e vou para a versão B? Tem toda uma questão comercial, obviamente, né? Tem a questão do hardware, tem a questão se você vai rodar dentro da sua empresa ou vai rodar na cloud. Então, o HANA, nós temos versões que a gente chama on-premise, onde você roda dentro da sua empresa, e temos versões que rodam na cloud, onde, na verdade, você paga um valor mensal, não precisa comprar a máquina, né? Não precisa comprar o servidor HANA, e você roda lá dentro da cloud. A gente tem bastante experiência aí de alguns clientes que não estavam na cloud e estão, além de irem para a cloud, estão indo para o mundo HANA. E aí, o que a SAP fez? Ela fez uma ferramenta de migração do SQL para HANA. Um dos nossos consultores fez um documento que eu vou mostrar agora para vocês e depois eu posso disponibilizar,
como que a gente faz a migração de um banco de dados que está em SQL para HANA. Então, como vocês podem ver aqui no índice do documento dele, tem uns passinhos aí que a gente tem que seguir, né? E depois que a gente migra a base de dados, a gente tem que tomar alguns cuidados adicionais aqui com as procedures, com as consultas formatadas e com os relatórios em Crystal Reports, tá? Então, vou mostrar aqui só rapidamente, depois a gente manda para você. Aqui é o passo a passo como a gente faz a migração da SQL para HANA. Então, tem uma ferramenta aí chamada Migrate, que a gente dispara, passa por uma configuração aqui, né? Então, bem-vindo assistente de migração SAP Business One. Vai passando aqui umas telas onde eu coloco, por exemplo, ó, vou migrar para SAP HANA. Ok. Próximo passo, ele vai perguntar qual que é o nome do servidor SQL, qual que é o nome do usuário do banco, né? As credenciais para poder acessar a base SQL. Aí vamos para a próxima tela. Qual que é o servidor SLD, o System Landscape? Qual que é o usuário Beyond Site User? Então, quem conhece instalação de SAP Business One tem essas informações. Aí a gente vai para o servidor HANA, com o nome aqui do servidor HANA. Aí tem umas configurações aí de memória que a gente tem que configurar. Aqui está propositadamente, a gente apagou aqui o nome das bases de dados, tá? E aí a gente executa a ferramenta e ele converte o banco. Então, o banco SQL vira um banco HANA. Só que, além disso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, a gente tem... eu vou falar um pouco mais técnico, tá? Me desculpe algumas pessoas que são mais usuários e não são implantadores. A gente tem, por exemplo, a Transaction Notification, que é uma procedure, né? É um comandinho onde a gente consegue fazer travas, a gente consegue fazer algumas implementações técnicas. E aí a gente tem umas questões de sintaxe que a gente precisa ajustar. Então, por exemplo, a sintaxe em SQL desse bloquinho é dessa forma. Quando eu vou para o mundo HANA, muda um pouquinho, muda pouca coisa, mas muda um pouquinho. Então, algumas coisas a gente precisa ajustar a sintaxe. Isso aí a gente tem nossos consultores que estão peritos nisso já, a gente até, no último treinamento que a gente fez, a gente comentou isso no treinamento, mas a gente precisa tomar esses cuidados de acertar a sintaxe de algumas coisas que foram customizadas durante a implantação. Ou seja, a ferramenta da SAP migra ao banco de dados do SAP, mas as coisas que nós customizamos, a gente precisa dar uma adaptada. Então, isso aqui são a parte de transaction, de procedures, e depois tem dentro do Crystal Reports, aqui no documento, a gente ensina aqui como criar um ODBC, né? Como criar aqui o ODBC para o HANA, e depois adaptar dentro do Crystal Reports, tá? Então, esse documento aqui, para quem for migrar de SQL para HANA, ele vai ser muito útil para vocês conhecerem, ok? E chega de PPT, vamos para uma demo. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui na minha máquina? Eu estou num notebook, tá? Propositadamente, eu tenho aqui no meu notebook a versão SQL instalada. Essa aqui é uma versão local que está instalada, client server, né? Modelo tradicional. Aqui é o cockpit antigo, né? Da versão SQL. E eu tenho aqui também um RDP, né? Um Remote Desktop Connection, para a versão HANA. Então, essa minha versão HANA está rodando na cloud. Eu estou aqui logado na internet, ele está rodando na cloud. Então, primeira coisa aqui que se percebe, né, comparado à versão SQL, é o cockpit. Então, no caso aqui, eu estou com o cockpit de vendas ligado. O que eu tenho aqui no meu cockpit de vendas? Quem são os meus itens, os meus 5 itens mais vendidos? Então, está aqui os meus 5 itens. Se você encostar o mouse aqui, você vai pegando informação. Quem são os meus 5 clientes com maior valor de vendas? Aí, encostou aqui. Ó, então, tá lá, o cliente 4, total de vendas 17 milhões. Aqui a gente já tem uma funcionalidade,
Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, eu posso pegar aqui visão 360 do cliente. O que é uma visão 360? Ele vai me dar toda a vida aí que eu preciso do meu cliente. Então, ele vai me dar aqui informações gerais, qual que é o meu montante de vendas, qual que é meu lucro bruto, quantos chamados de serviço aqui eu tenho em aberto, montante de oportunidades em aberto, taxa de ganho e oportunidade de venda. Isso na primeira aba, tá? Geral. Se eu for para a aba de vendas, que é a segunda, ele vai me dar informações de vendas, ou seja, quantas cotações eu tenho em aberto, 28, montante de vendas e assim por diante. Quais os meus 5 itens mais vendidos? Esses são meus 5 itens mais vendidos para esse cliente. Se eu for aqui no cumprimento de ordem, que é a parte de pedidos, ele vai me dar informações sobre pedidos. Média de dias que eu demoro para entregar um pedido de venda, quantas entregas eu tenho em aberto e assim por diante. E se eu for para o meu contas a receber, informações financeiras. Quanto que eu tenho aí do meu contas a receber atrasado, ao longo do tempo e etc. Então, perceba, de um cliente, a quantidade de informação aqui que a gente consegue trazer. Tá? Essa é a famosa visão 360. Também por aqui, ó, se eu clicar aqui com o botão da direita e pedir história do cliente, ele vai me dar uma resposta do Enterprise Search, que é aquela ferramenta Google que eu comentei. Olha o que ele vai me trazer. Vai me trazer aqui todos os parceiros de negócio. Então, aqui ele me trouxe todos os parceiros de negócio, que são os meus clientes. Se eu pegar esse meu primeiro cliente aqui, que é o Grupo Toledo, ou vamos pegar aqui a Coca-Cola, que é o cliente 2. Nome aqui, Coca-Cola. Se eu pedir aqui localizar relacionado, ele me traz toda a vida da Coca-Cola. Então, ele me traz aqui chamados de serviço da Coca-Cola, tem 1. Devoluções da Coca-Cola, tem 3. Contas a receber da Coca-Cola, já tem 15. Quantas notas fiscais de saída? Tem um monte aqui. Deixa eu aumentar aqui que dá para ver melhor. E ele vai me trazendo tudo que ele encontrar. Cotações de venda, tem 17. Ordens de produção, oportunidades de venda. Ou seja, ele me trouxe a vida do cliente Coca-Cola, numa única tela. E aqui eu posso fazer o que a gente chama de drill down, né? Então, imagina que eu estou querendo ver a partir da Coca-Cola, estou querendo ver as cotações de venda dele. Ele me trouxe aqui as cotações, ó, tem até paginação aqui, ó, página 1, página 2. E eu estou interessado nessa cotação 213. Cliquei na cotação 213, ele me posiciona aqui na cotação 213, e aqui ele me mostra quais os itens que estão dentro dessa cotação. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 10 itens aqui dentro dessa cotação. E se eu quiser entrar no item, eu clico no item, ele vai me posicionar no item e vai me trazer a vida do item. Então, ele me trouxe aqui, ó, esse item aqui que eu selecionei, ele tem 84 pedidos de compra, uma estrutura de produto, 471 pedidos de venda, cotação, nota de saída. Então, vocês estão reparando, com um clique rápido, olha a quantidade de informação que ele está me trazendo. Isso aqui no mundo SQL, com essa velocidade, seria impossível. Cliquei aqui em pedido de venda, ó, 471 pedidos de venda. Ele já paginou aqui para me apresentar todos esses pedidos de venda. Essa é a ferramenta que a gente falou que é o Enterprise Search. Tá? Muito bem, voltando lá para o meu cockpit, aqui a gente tem outros componentes possíveis de colocar no cockpit. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, quais os meus pedidos de venda não entregues. Ah, tem 3, que é aquele widget do tipo count, de contar. Então, eu tenho 3 pedidos de venda não entregues. Cliquei aqui no pedido de venda, ele já me abre a lista desses 3 pedidos, quem são os clientes, né, desses meus 3 pedidos que não foram entregues, os valores, com a nossa querida setinha laranja. Então, se eu quiser aqui, ó, eu posso ir, por exemplo, para o cadastro do cliente, para o pedido de venda, e vou ver os detalhes do pedido de venda. Tá? Então, esses são widgets do tipo count. Aqui ele me dá quais as últimas coisas que eu fiz no sistema. As últimas coisas que eu fiz no sistema foram um contas receber, um lançamento contábil manual, uma nota de saída e um pedido de venda. Ele vai rastreando, ele vai criando um log de tudo que você fez no sistema recentemente. Às vezes você quer saber o que você fez durante o dia.
Aqui embaixo a gente tem conceito de workflow, a gente tem aqui, por exemplo, podemos montar um workflow de pedido de venda. Então, cotação de venda gera pedido, gera entrega, gera nota, entram contas a receber para baixar e assim por diante. E assim a gente vai criando o nosso cockpit. Então, esse aqui é um cockpit de vendas. Se eu quiser customizar, vamos supor que eu seja um usuário de compras. Aí eu venho aqui, ó, onde eu consigo selecionar, e eu vou usar já um template de compras. Então, eu vou trocar. O que ele vai fazer? Imediatamente ele vai tirar o meu cockpit de vendas e vai colocar aqui o meu cockpit de compras. E aí vão aparecer funções pertinentes a compras. Qual o total do valor de compras e assim por diante. Tá? Então, é assim que a gente vai customizando. Ou eu posso fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o meu cockpit de vendas. Então, aqui está o meu cockpit de vendas. Aí eu posso vir aqui e editar o meu cockpit, que é nesse lapisinho. Na hora que eu faço isso, olha o que acontece. Eu posso vir aqui, ó, modificar, posso mudar aqui a sequência, ó, posso trazer esse para baixo. Então, eu vou desenhando como é que eu quero que seja a exibição no meu cockpit. E posso também colocar novas coisas aqui. Tá vendo esse símbolozinho do mais? Se eu falar que eu quero adicionar aqui, vai me aparecer lá toda a galeria de funções que eu posso colocar no meu cockpit. E aí aqui a galeria é grande, ó. Se eu descer aqui com o mouse, vocês vão ver a quantidade de coisas que a gente tem aqui que a gente poderia incluir, tá? Todos esses que estão com a letrinha RSD, Ramos Sistemas Digitais, são alguns dashboards que nós mesmos criamos aqui para as apresentações. E eu posso vir aqui e criar um novo. Então, eu vou aqui, vou modificando o meu cockpit, e aí na hora de salvar, então eu modifiquei meu cockpit, aí fui salvar. Na hora que eu vou salvar, eu posso salvar como um modelo. Então, por exemplo, eu posso chamar agora, que esse meu cockpit aqui vai se chamar Celso. Salvei ele. E aí esse modelo pode ser utilizado por outras áreas. Então, eu posso dar o nome do modelo um departamento, né, compras, vendas, pode ser um grupo de usuários, várias possibilidades que a gente tem aqui. De tal forma que esse template que eu salvei agora, né, esse modelo, depois pode ser usado por outras pessoas, tá? Aí ele fica salvo aí. Então, tá aí, ó, criei um template, né, um modelo de cockpit chamado Celso. Então, pessoal, isso é muito personalizável, muito customizável, é bem a gosto do freguês, tá? De deixar mais complexo, mais simples, a gente vai montando aí de acordo com a necessidade de cada um. Muito bem. Agora eu queria falar, vamos falar aqui agora da aplicação mobile. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa, ligar o meu celular aqui dentro da minha apresentação. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ligar aqui uma ferramenta que a gente tem de espelhamento. Opa, deu certo. Conseguem ver aí meu celular? Então, isso que vocês estão vendo aqui na tela é meu celular, tá? Então, vou pegar aqui, ó, B1 Sales. Tá aqui, ó. Essa é a aplicação mobile para o mundo HANA de vendas, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Atividades. Atividades são aquelas atividades que a gente gera dentro do SAP Business One. Então, por exemplo, eu posso criar uma atividade, eu Celso, sou chefe do Renato. Eu posso criar uma atividade para o Renato. Renato, favor ligar para o cliente Coca-Cola. Ele vai receber a atividade aqui dentro do celular dele e vai executar a atividade. Oportunidades de venda. Quais são as oportunidades de venda em aberta, vencidas, perdidas? Cotações, pedidos, clientes, itens e KPIs. Então, todos aqueles dashboards que a gente fala, eles também podem aparecer aqui dentro do celular.
Ele está montando aqui, ó. Olha lá, olha que bonito que fica. Então, são os mesmos dashboards que a gente consegue ver aqui dentro do celular, tá? Assim como, por exemplo, se eu entrar aqui em pedidos de venda, além de eu ver os pedidos de venda que estão no sistema, eu posso criar um pedido de venda novo. Tá vendo esse maisinho aqui? Eu venho aqui, ó, cliquei mais, aí eu vou entrar com pedido de venda. E aí ele deixa eu fazer toda a entrada do pedido. Então, quem que é o meu cliente? Ah, o meu cliente é a Maxitec. Aí ele já traz aqui as informações, depois eu vou colocar quais são os meus itens e assim por diante, tá? Ó, aqui embaixo eu tenho os itens, aqui tem os itens. Os itens, normalmente, a gente consegue colocar foto do produto também, ó. Por exemplo, tem um Blu-ray aqui, ele consegue colocar. E assim a gente vai entrando com o pedido. Então, assim, além de ser uma ferramenta para eu visualizar transações da SAP Business, ela me permite que eu possa entrar com essas transações. E a outra ferramenta que eu queria mostrar é a ferramenta de serviços. Opa, vamos logar aqui. Isso aqui é uma área de apresentação. Deixa eu logar aqui de novo, que é melhor. Vou pegar aqui B1 Service. Isso aqui é a tela de login. Eu vou logar aqui numa base de demonstração. Essa é a aplicação que eu falei que funciona para os técnicos que estão em campo. Então, quando eu tiver um técnico em campo, olha lá. O que acontece? O técnico está lá em campo, aparece para ele a ordem de serviço que ele precisa executar. Então, por exemplo, ó, essa chegou aqui para o técnico, a ordem 41446. Computador não pode ser startado, não consigo ligar o computador. Aí ele entra aqui na ordem de serviço, aparece aqui os dados da ordem de serviço, ele pode fazer o check-in da ordem, né, que ele está começando a trabalhar, ele pode disparar aqui um telefonema, que já tem aqui o telefone do cliente cadastrado, ele pode tirar uma foto do equipamento e depois anexar, ele tem aqui histórico de serviços, então aqui ele vai fazendo aqui as atividades que podem ser feitas dentro do... Ele pode depois criar um pedido de venda, de algo que vai ser vendido por cliente, e assim por diante. Resolução. Então, tudo que a gente faz dentro da SAP Business One, ele pode fazer aqui dentro. Olha lá, pedido de venda, resolução, anexo, e assim por diante. Tá? Aqui, por exemplo, na resolução, ele pode criar resolução. Tá? Então, essa é a ferramenta de serviços que também roda no mundo HANA. Também tem uma parte aqui de KPI. Deixa eu ver aqui se vai aparecer aqui alguma coisa. Isso aqui é uma base de demonstração que a SAP tem, que eu estou utilizando. Apareceu. Aqui é a parte de KPIs também aqui na ferramenta de serviço. Você pode criar aqui, clicar num dashboard específico, ele aparece, ele aumenta, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, quem são os itens que eu mais tive que arrumar? Aí aparece aqui o gráfico, ó, My Top 5 Fixed Items, ou seja, quais os produtos que têm dado mais problema. Então, o campeão aí foi um celular aí, depois um servidor e assim por diante. Tá? Então, essa é a ferramenta de serviço. Então, recapitulando, você pode tanto usar a ferramenta de serviço como a ferramenta de venda, mas para isso depende de uma licença. Tá bom? Cortou. Eu estou voltando aqui. Voltou? Que eu tive que sair da rede para conseguir sincronizar o Wi-Fi, agora eu estou voltando aqui para a rede. Muito bem, deixa eu fechar. Oi? Sim. Ah, tá. Só lembrando, acho que não falou, que essas aplicações mobile, elas precisam de uma licença SAP para poder rodar. Tá? Bom, falando agora um pouco dos Stream Apps, né, daquelas ferramentas que eu falei que são gráficas. Então, uma que é bem interessante, fica esses ícones aqui em cima, é a parte de fluxo de caixa. Olha que interessante, ela é uma ferramenta, ela é gráfica, aparece aqui o fluxo de caixa,
em azul é o contas a receber, em verde é o contas a pagar. Tem essa reguinha aqui que a gente consegue colocar o período que a gente quer ver. Então, por exemplo, se eu quiser ver de agosto até setembro, por exemplo, eu arrasto aqui a reguinha, venho aqui até agosto, e eu quero ver até setembro. Cada vez que eu arrasto a régua e eu solto, ele recalcula aqui a parte gráfica e recalcula as transações também aqui embaixo. Ele te traz aqui os valores, tá? Como é que está sendo o meu fluxo de caixa. Então, essa é uma ferramenta interessante aí que a gente tem no Mundo HANA. Uma outra ferramenta no Mundo HANA que a gente tem, quando eu digito um pedido de venda, então vamos aqui para a parte transacional. Vou entrar aqui na parte de recomendação. Então, eu estou digitando um pedido de venda, selecionei o cliente, olha o que acontece. Aqui do meu lado direito, ele já me dá as recomendações para esse cliente. Fala, este cliente aqui, o Grupo Toledo, normalmente é isso que ele compra. Então, ele já olhou lá para trás, ele falou, opa, pelo histórico do cliente, eu recomendo você vender esses produtos. E aí tem um botão aqui, adicionar, que daqui você clica no adicionar, ele já preenche aqui o grid. Ele já vai lançando lá os itens que eu vou preencher aqui no meu pedido de venda. Tá? E aqui também a gente consegue criar uma relação. Clientes que compram isso, normalmente também compram isso. A gente tem a ideia dos alternativos também, que pode ser usada dentro dessa PBZ Zone. Tá? Outra coisa que a gente tem aqui é a programação de entrega. Então, como é que funciona isso aqui? Vamos ter aqui, vamos pegar o produto A0001. Acho que tem um zero a mais, 0001. Isso, a impressora. O que ele vai mostrar? Ó, essa impressora, para a quantidade que tem no depósito, eu posso vir aqui e ordenar por data de entrega, crescente ou decrescente. Então, ele vai me trazer aqui quais os pedidos que ele precisa atender. E aqui a gente pode mudar a sequência, a priorização de quais os pedidos que ele vai atender primeiro. De um jeito bem intuitivo, ó. Eu venho aqui, vou arrastando aqui para cima e criando aqui a sequência de como é que ele tem que ser atendido. Eu vou mudando aqui a priorização. Tá? Então, uma ferramenta gráfica onde eu vou analisar minha programação de entrega e consigo ir mudando priorização para que, às vezes, um pedido que estava para ser entregue depois de um pedido que está sendo entregue hoje, ganhar mais priorização e ser entregue antes. Isso aí é o que a gente chama aí de priorização de entrega. Tá? Essa é outra ferramenta aí da classe das Estima PPs. Tá? São ferramentas que não tinha no mundo SQL e que tem no mundo HANA. Falando agora da parte do pervasivo, olha que interessante. Eu vou aqui no meu cadastro de cliente ou de fornecedor, vamos pegar aqui o cadastro de cliente. E aí eu tenho uma sequência de dashboards. Então, por exemplo, Grupo Toledo, análise dos produtos mais vendidos, mês a mês, faturamento anual. Então, eu estou aqui no Grupo Toledo, olha, ele está me mostrando aqui o faturamento anual. Se eu for para o segundo cliente ou para o terceiro, só navegando para frente e para trás, em questão de segundos eu tenho aqui o gráfico atualizado. É realmente bem rápido. Tá? E aqui eu posso colocar vários dashboards. Então, eu posso colocar valor de venda. Não precisa se limitar a um dashboard só. Vou navegando aqui para frente e para trás. Se em vez de eu ir no cliente, eu quiser ir nos produtos, funciona da mesma forma. Eu posso vir aqui nos meus produtos, pegar, por exemplo, a minha impressora aqui, Office Print, e aí eu tenho uma análise aqui, quem são os melhores clientes dessa impressora. Então, tá aqui, ó, o principal cliente aqui é a Brastemp, aqui é o cliente que mais comprou essa impressora. Se eu for para o segundo cliente, tá aqui, ou melhor, para o segundo item, mesma coisa. E assim por diante. Ou eu posso pegar aqui um segundo dashboard, que é ver a análise de lucratividade aqui do meu produto, online.
Ou seja, eu não estou precisando sair da minha tela para rodar um BI ou para rodar um relatório. Eu estou simplesmente navegando de forma intuitiva no meu cadastro de item, no meu cadastro de cliente ou de fornecedor, e instantaneamente eu tenho informações. Não preciso ir no menu, não preciso exportar para uma ferramenta de BI. Por isso que eu falo BI, né, Analytics e transacional numa visão única. É fantástico, tá? O que a gente percebe ainda nos clientes, os clientes gostam muito de rodar relatório em papel, para pegar o papel e ir lá na mesa do chefe, colocar na mesa do chefe. Pessoal, não precisa disso. O SAP Business One SQL já não precisava disso, o HANA menos ainda, né? O que a gente quer é que o chefe que recebe o relatório lá na mesa dele, que ele realmente acesse o SAP Business One e simplesmente só de se logar ele já vai ter aqui o dashboard que ele precisa. E a gente pare de ficar imprimindo papel para levar lá na mesa do chefe, né? Essa acho que é a grande ideia de um sistema que tem uma ferramenta como essa. Então, esse que eu mostrei agora é o Pervasive Analytics, tá? Que a gente pode customizar também. Então, se eu vier aqui em ferramentas, análise pervasiva, é aqui que a gente customiza, é aqui que a gente constrói o que precisa ser construído. Essa ferramenta que a gente constrói, os nossos consultores conhecem e vocês, como cliente, também podem conhecer. A gente dá treinamento da ferramenta. E é uma ferramenta que às vezes, não só um usuário de TI, mas até um usuário comum, um usuário da contabilidade, de compras, também poderia ter acesso para desenvolver. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho KPIs que já foram criados, dashboards que já foram criados, e aqui eu posso criar um novo KPI, um novo dashboard, ou um novo dashboard avançado. Aí ele entra aqui numa ferramenta bem intuitiva, onde a gente pode mostrar. Não é meu objetivo agora ensinar isso, a gente tem treinamento sobre isso, mas é só para mostrar para vocês a facilidade de criar coisas novas e que vocês, como clientes ou parceiros, né, a gente tem alguns parceiros também aqui na apresentação, podem criar tranquilamente esses dashboards e tudo que o HANA tem aí para oferecer, tá bom? Então, é isso aí que a gente falou, o Pervasive Analytics. E agora eu queria mostrar o Interactive Analytics, que eu comentei aqui, ó, dentro do menu do SAP Business One, a gente pode criar relatórios que vão ser abertos em Excel. Então, vocês vão ver que na hora que eu clicar aqui no menu, ele vai abrir o Excel. Então, eu tenho análise de oportunidade de venda, análise de compras, análise financeira, e assim por diante. Na verdade, até para criar um menu inteiro aqui, né? Se vocês verem aqui o meu menu, já tem aqui, ó, finanças, estoque, compras, vendas. Então, como é que funciona isso aqui? Eu vou pegar, por exemplo, oportunidade de venda. Eu vou pegar aqui e dar um double click. Na hora que eu der o double click, aqui embaixo, ó, ele já abriu o Excel. Opa, acho que abriu até 2 vezes, que eu cliquei 2 vezes. Ele já abriu o Excel prontinho para eu montar meu relatório. Ou seja, alguém já tinha criado o que a gente chama uma camada semântica para que os campos necessários para eu tirar as minhas visões já estejam aqui disponíveis. Então, já está tudo aqui disponível. Lucro bruto, clientes, grupo de clientes. E qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é um trabalho de usuário muito simples. Eu vou clicando no que eu quero ver. Então, por exemplo, eu quero ver o potencial da oportunidade de venda. Aqui nós temos MC e MS, porque o Business One é multimoeda. Então, eu tenho moeda local, moeda corrente, moeda do sistema. Então, aqui eu clico, por exemplo, no valor da oportunidade, ele já começou a montar meu gráfico aqui, né? Já iniciou a montagem. E aí eu vou querer pegar aqui, por exemplo, o grupo de parceiros de negócio, né, o grupo de cliente, já quebrou meu relatório aqui. Então, ele já quebrou aqui, deixa eu voltar para cá, ele já quebrou aqui entre construção, distribuidores, grandes pontas, tecnologia e clientes em geral. Já começou aqui a fazer a montagem do meu relatório. Gráfico e numérico, né? Então, ele tem aqui a parte numérica e a parte gráfica. Mas dentro do grupo agora eu quero abrir de novo, eu quero ver por cliente. Então, eu clico aqui, ó, parceiro de negócio, olha o que ele faz. Dentro do grupo, ele traz os clientes. Mesma coisa aqui no gráfico, ele já mexeu aqui no gráfico. Ele foi abrindo por cliente.
Ah, mas agora eu quero ver também por vendedor ou comprador. Aí eu coloco vendedor. Aí o que aconteceu? O vendedor ele ficou aqui embaixo, ele não ficou em cima. Aí eu venho aqui na tabela dinâmica e eu inverto a ordem. Falo, eu quero ver primeiro por vendedor, depois por grupo, depois por cliente. Então ele fez isso, ó. Vendedor Júlia Braga, grupo construção, quem são os meus clientes? O que eu estou mostrando aqui, muita gente já conhece de pivot table, de tabela dinâmica, mas eu só queria mostrar a facilidade que a gente tem do usuário não precisar se preocupar com a montagem da tabela dinâmica. A tabela dinâmica já está criada, bastou ele ir lá no menu e clicar. Se eu der um outro exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, análise de centro de custo. Mesma coisa, ó, cliquei aqui em análise de centro de custo, me abriu aqui a tela. E aí eu posso ver, por exemplo, eu quero ver as minhas receitas, quero ver as minhas despesas do centro de custo e quero ver o meu lucro. E aí ele já começa a montar aqui. Primeiro ele montou aqui o geral. Agora eu quero selecionar os centros de custo, ou conta contábil, ou eu posso selecionar a data, enfim. Aí eu venho aqui embaixo, tem aqui o grupinho do centro de custo. Aqui, ó, código e nome do centro de custo. Cliquei aqui por centro de custo, aí ele já quebrou o relatório. Centro de custo administrativo, manutenção, tecnologia, compras, financeiro, receita, despesa e lucro. E aí aqui, depois a gente pode fazer a floricultura aqui do relatório, movimentar e tal. Mas essa é a ideia do Interactive Analysis. Então, voltando aqui para o menu. Você pode rechear o menu aqui de um monte de relatórios prontos para o seu chefe, por exemplo, o diretor ou para o gerente que às vezes não tem aquela paciência de ficar procurando. Ele só vai dar um clique aqui, abrir o Excel aqui, e aí ele vai montando aqui a visão que ele deseja. Tá? Essa ferramenta aí chama-se Interactive Analysis ou análise dinâmica. Nessa linha ainda, lembra que eu tinha falado do Excel Reports? A gente tem alguns relatórios prontos em Excel. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um de oportunidade de venda. Eu clico aqui no menu, ele vai me abrir o Excel novamente, só que ele vai abrir com o relatório pronto. Aí não é um relatório dinâmico, é um relatório prontinho. Olha lá. Análise de oportunidade de venda. Quem que é o vendedor, quem que é o cliente, a oportunidade e assim por diante. Nesse caso, o relatório já foi montado e já aparece. Aí não é um relatório dinâmico, é um relatório mais estático, mas ele está usando o próprio Excel para isso. Tá? Então, quando vocês instalarem o HANA, vocês vão ver que já tem alguns prontos aqui, alguns que vocês já podem sair usando, que tá dentro dos relatórios padrões SAP Business One. E depois vocês vão criando as visões de vocês. Vários que vocês estão vendo aqui no nosso menu são coisas que nós vamos customizando aí nas apresentações que a gente faz. Tá dando mais um exemplo aqui, ó, análise financeira. É uma outra possibilidade. Opa. Então, tá aqui a análise financeira. Aí já aparece aqui outros campos, tá? Então, esse é o conceito aí do Interactive Analysis, que é outra ferramenta. Eu acho que eu consegui explorar tudo, faltou só eu disparar aqui o Enterprise Search por aqui. Então, o que eu comentei lá do Enterprise Search, que é a ferramenta Google, você pode disparar por aqui, tá? Então, por exemplo, Coca-Cola, como eu comentei. Você vem aqui, ó, Coca-Cola, ou seja, qualquer coisa que você queira pesquisar no sistema, um cliente, um produto, e aí ele traz aqui a vida inteira desse produto. Então, presta atenção, eu digitei Coca em 5 segundos, acho que não durou isso. Olha a quantidade de coisa que ele trouxe aqui para mim. A vida inteira do cliente. Devoluções, notas de saída, entrega, pedido de venda, cotação, adiantamento, atividade, chamada de serviço, pedido de compra, oportunidade de venda, contas a receber e tal. Então, assim, seria impossível a gente ter essa velocidade no mundo SQL. Ou, se eu quiser voltar aqui, eu posso, por exemplo, tem impressora aí, né, printer,
Eu posso, por exemplo, pegar aqui um produto. Olha, eu digitei printer aqui, ele me trouxe aqui 2 produtos. Rainbow Color Printer, e aí eu saio navegando também. Tá? Então, essa aqui é o Enterprise Search. Então, recapitulando aqui, dando um fecho. Até voltando aqui, ó, na nossa versão SQL. A versão SQL tinha dashboards? Tinha dashboards, mas eram poucos dashboards disponíveis, tinha só 4 dashboards prontos. Era uma ferramenta bem mais complexa de customizar, e muitas das implantações o dashboard não era nem ativado, e a grande vantagem do HANA é que o próprio cliente final pode mexer nas ferramentas, né? Então, não fica dependendo só da consultoria. A gente faz as coisas durante a implantação, mas no pós-implantação o cliente tem toda a autonomia. Então, recapitulando, dashboard totalmente customizável, primeira ferramenta interessantíssima. Enterprise Search, que é a pesquisa dos dados aí de um cliente, de um fornecedor, de um produto. Pervasiva Análises, que a partir de um cliente a gente tem aqui dashboards ligados no cadastro do cliente. Interactive Analysis, que é dentro do menu aqui de relatórios de Excel e análise interativa, já deixar relatórios prontos. E as ferramentas lá que a gente chama de Stream Apps, que é o fluxo de caixa, a programação de entrega, coisas relacionadas também a pedido de venda e disponibilidade de estoque. Em termos de funcionalidade, pessoal, se também há alguma dúvida nesse sentido, vocês percebem que na versão HANA os principais módulos são os mesmos, né? Então, eu pego a versão 9.3 do HANA e 9.3 da SQL, as funcionalidades básicas que vocês já estão acostumados a rodar continuam funcionando. O que a gente tem percebido da SAP é que tem acontecido de algumas novas funcionalidades ou novas ferramentas só rodarem no mundo HANA. Aí você vai falar, poxa, mas eu estou em SQL, não quero migrar para HANA ainda, posso continuar SQL? Pode. Há uma garantia da SAP de manutenção dentro dos clientes que estão rodando SQL até o fim da vida do cliente. Lógico que se um cliente tiver uma questão em SQL de uma funcionalidade que só tem na versão HANA, ele pode ficar para trás nesse sentido. Daqui a pouco nós vamos ter a versão 10, que é uma versão que nós vamos começar a ver um client web, e é uma versão que roda também para o mundo HANA. Mas há uma garantia de que todos os clientes que estão em SQL hoje continuam cobertos pela SAP, a manutenção está ativa e, obviamente, a gente pode abrir chamada de suporte, serão suportados. Mas a gente recomenda fortemente a ida para o HANA, porque hoje a ferramenta, há um tempo atrás a gente falava, o HANA é o futuro. Não é mais futuro. O HANA hoje na SAP é presente. Nós tivemos semana passada no Innovation Summit em Orlando e não se fala mais o HANA como uma promessa, como algo que está por vir. Ele já é, né? A Ramo aqui, os nossos novos clientes, eu diria que 90 e poucos % das novas vendas estão sendo em HANA. Às vezes na cloud, às vezes dentro da própria empresa. Mas raramente, atualmente, a gente está vendendo versão SQL. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje. Eu vou abrir agora para perguntas. Essa apresentação está sendo gravada. Muitas das pessoas, às vezes, querem repassar informação para os seus diretores ou gerentes. Então, o vídeo vai estar disponível aí para vocês poderem pegar e até revisar tudo que foi mostrado. Eu sei que eu passei bastante informação e algumas coisas, inclusive, conceituais. Mas a ideia era desmistificar um pouquinho o que era o HANA. Muita gente ouvia falar, não tinha noção, né? Principalmente clientes que rodam SQL. Espero que eu tenha atingido o objetivo aí de conseguir mostrar o que é o HANA. Perguntas? Vamos lá. Agora meus colegas de trabalho aqui vão me ajudar com as perguntas. Renato? Ok. Por enquanto não temos perguntas. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta, questionamentos?
estamos aí disponíveis para qualquer pergunta. Tem o chat aí. Se precisar, alguém quiser fazer uma pergunta por microfone, se a gente conseguir abrir o microfone também a gente abre, mas preferencialmente, se vocês puderem usar o chat aí para fazer perguntas, a gente está disponível aí. Ok.